O cigarro eletrônico surgiu como uma alternativa ao cigarro convencional. Com a propaganda de que era menos nocivo à saúde, logo caiu no gosto popular, principalmente dos jovens. Porém, o que já se sabe é que o cigarro eletrônico pode causar danos iguais ou até piores que o cigarro normal, convencional. Quem vai falar mais sobre esse assunto comigo é o oncologista Fernando Santos de Azevedo. Doutor que está aqui, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso Santo Café, doutor. Obrigado. Então, recentemente, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por votação unânime, aprovou um relatório que proibia ali, reforçou inclusive a proibição do cigarro eletrônico aqui no nosso país. Na opinião do senhor, essa foi uma decisão acertada? Essa decisão ela já foi acertada há muito tempo, porque desde 2009 nós temos uma RDC, que é a RDC 46, que ela proíbe a disseminação de imagens, propagandas, etc., em relação ao cigarro eletrônico. Então, assim, foi uma decisão muito certeira da Anvisa. Certo, doutor. Pelo menos 1 a cada 5 jovens de 18 a 24 anos usa ou já usou esse cigarro eletrônico, né? Sim. Pelo menos uma vez na vida. Isso quer dizer que são 19,7% foram o dado ali, dos jovens que já tiveram contato com essa substância. É uma adesão muito grande? Por que isso tem chamado tanta atenção dos jovens? Sim, é uma adesão muito grande, porque a indústria do tabaco, ela simplesmente mudou a roupa do cigarro. Porque anteriormente a gente tinha um cigarro aquele habitual que a gente já conhece, agora não, a gente já tem esse cigarro eletrônico, que a gente chama de dispositivo eletrônico de fumar, que são vários dispositivos, a gente tem desde a primeira geração até a última geração, e são dispositivos atrativos, solta fumaça, é lúdico para os jovens, então tem sabor, todas essas, tem doutor? Sabor, e assim, é tão engraçado que no Brasil a gente está vendendo o fato de ter sabor em algumas substâncias, a gente está vendendo um veneno com sabor, Uhum. É muito estranho, digamos assim. Antigamente a gente falava que as pessoas eram enganadas, tinham ali a falsa impressão de que isso não fazia mal. Mas hoje acredito que a maior parte desses jovens sabe que esse cigarro faz mal, né, doutor? Sim, as informações são bastante difundidas em relação à questão das substâncias tóxicas, até porque a nicotina do cigarro eletrônico ela é bem mais alta comparada ao cigarro habitual. Vamos dar um exemplo. O Ju, que é esse último que lançou, que é o 4ª geração, ele tem aquele podzinho equivale a 3 maços de cigarro. Uma tragada do Ju equivale a um cigarro inteiro. Então imagina a quantidade de nicotina que tem. É como se essa pessoa estivesse fumando um monte de cigarro ao mesmo tempo. Um monte de cigarro ao mesmo tempo. Que loucura, hein, doutor? E esse cigarro, então, como tem ali a presença dessas substâncias, ele pode causar dependência? Pode causar dependência, sim, até uma dependência maior, por causa da quantidade de nicotina que esse cigarro tem, que ele libera, Muitos jovens falam assim, que só usam no fim de semana, só usam quando estão bebendo, quando estão numa festa, mas é importante a gente esclarecer, existe uma quantidade segura ou não? Não existe quantidade segura, isso é mito, isso causa dependência, isso gera doença para o paciente, tanto a curto quanto a longo prazo. A gente tem os efeitos agudos, que é a lesão pulmonar induzida pelo cigarro eletrônico, mas a gente já tem relatos de casos no Brasil já. E os efeitos crônicos em relação às próprias substâncias, porque no podzinho ele tem a substância dissolvente, que é o glicerol e o propileno glicol, que são substâncias utilizadas na cosmética, na congelação de alimentos ou anticongelantes, E essas substâncias, quando elas são aquecidas com aquele atomizador do cigarro, do podzinho, o que vai acontecer? Ela vai emitir uma série de outras substâncias que são altamente tóxicas para o organismo, que vai gerar câncer no meu paciente, que vai gerar doenças cardiovasculares e doenças respiratórias. Certo, então fica o alerta. E a questão do fumante passivo, assim como no cigarro convencional, a pessoa que inala aquela fumaça por estar perto de alguém que está fazendo uso do cigarro eletrônico, ela também pode ter algum prejuízo ou aquela fumaça não é tóxica? É tóxica sim, a gente tem dados do INCA, tem até um relatório, O que sabemos sobre o cigarro eletrônico, ele mostra que o fumante passivo ele aumenta de 15 a 30 vezes o risco de ter doenças pulmonares, cardiovasculares e do câncer de pulmão. Uhum. Além do pulmão, tem outras partes do corpo que também são afetadas? Tem. A gente tem a parte cerebral, por conta de uma desregulação da via da recompensa, que é justamente isso que a nicotina faz. A gente sabe a dificuldade que é de tratar um paciente com uma dependência do cigarro, alterações comportamentais, entre outras, ansiedade, depressão, que estão sempre associadas, Se a pessoa estiver hoje dependente desse cigarro eletrônico, o processo ali para
acabar com essa dependência, para se livrar desse vício, ele é semelhante ao do cigarro convencional? Como que funciona? Já existe algum tratamento voltado para isso? O Brasil está na vanguarda dos tratamentos antitabaco, né? A gente tem, por exemplo, hoje difundido a pastilha, a goma, o adesivo, os outros tratamentos como bupropiona, vareniclina, que são algumas medicações que são utilizadas. O Brasil tem vários programas de aumento de custo do tabaco, tem do imposto, né, claro, tem outras em relação ao ambiente livre de fumo, tudo para ajudar a realizar o tratamento. E esse tratamento, às vezes, é disponível no Sistema Único de Saúde, e o médico mais indicado para tratar, quando está no Sistema Único de Saúde, também tem um pneumologista, né? A gente sabe que é proibido porque faz mal para a saúde e a Anvisa também alega que não tem como ter a certeza de todas as substâncias que estão ali dentro. Sim. Mesmo assim, os jovens ainda compram com facilidade, né, doutor? Mesmo assim, compram com facilidade, decorrente da não fiscalização no nosso país, porque a gente já sabe que nós temos uma RDC, que é a RDC 46 que eu falei anteriormente, de 2009, que já proibia a propaganda, já proibia a comercialização. E mesmo assim a fiscalização ainda é ruim. Mas o engraçado é que a gente vê esse comércio acontecendo de forma muito explícita. Sim. Na loja ali, o pessoal expõe lá na prateleira mesmo, não tem medo nenhum. Em bancadas de jornais, você senta para tomar um suco à tarde aí, em qualquer lugar, passa um vendedor, olha, cigarro eletrônico, né? Que loucura, né, doutor? Se a pessoa fumou a vida toda, já tem lesões ali no pulmão, ela pode se recuperar ou não? Quando uma lesão já é pré-estabelecida, que o paciente a pessoa que é tabagista já teve essa lesão ela não regride, ela tende a estabilizar. Se ele continua o vício, ela tende a piorar. Se ele cessa o vício, ela estabiliza, mas o risco de ter outras consequências não diminui. Então não adianta vir com aquele argumento de que já fumei a vida inteira, já tô lascado, como já não tem mais como voltar atrás. É melhor parar de fazer. É melhor parar de vez. Mesmo que já tenha esse hábito, já tenha algum problema. Estou com um dado aqui que tem a ver com o que o senhor falou no início da nossa conversa, que é o seguinte, o fumante brasileiro consome em média 17 cigarros convencionais por dia, segundo o levantamento do Instituto Nacional do Câncer. E há relatos de médicos que dizem que já está comum receber jovens no consultório com uma taxa de nicotina equivalente a 20 cigarros comuns diários. Então, isso mostra que não é um exagero falar que é muito prejudicial, né? Muito prejudicial. E como eu falei anteriormente, um pod equivale a 3 maços, uma tragada equivale a um cigarro. E lembrando que, uma coisa importante, uma tragada do cigarro eletrônico ela é mais demorada do que a do cigarro habitual. Então, é mais nicotina que ele vai ter no organismo dele, né? É como se ele conseguisse absorver mais rapidamente, né, doutor? E a pessoa que está com esse... Que fuma, por exemplo, ela fumou esse cigarro eletrônico hoje, essa substância fica no corpo dela por quanto tempo? A nicotina, ela tem um período de uma meia-vida, na verdade, o tempo que ela fica é de 2 horas a 2 horas e meia, mais ou menos. Então, por isso que aquele paciente que ele tenta parar de fumar, a gente tem que fazer um tratamento, além desse tratamento que é o medicamentoso com nicotina, entre outros, tem que fazer a terapia cognitivo-comportamental com a psicologia. Por quê? Justamente por causa dos sintomas de abstinência que ele vai apresentar. Então pode causar assim, aquela ansiedade, aquilo que a gente já sabe que é característico. A gente já conhece, né? Nosso país tinha uma taxa de início ao tabaco muito baixa até pouco tempo, né? A gente está agora sob o risco de ter uma epidemia de fumo, se é que a gente pode dizer assim? Sim, a gente pode sim, porque nos Estados Unidos já tem, né? Justamente pela atratividade desse novo dispositivo de tabaco, né? De fumo. E a gente pode ver que ele é mais atrativo, então os jovens vão mais em direção. E outra coisa, um alerta que eu quero dar para os pais de adolescentes e crianças, porque a gente tem que pensar no adolescente que o aparelho pod, ele é semelhante a um pendrive, então ele passa despercebido para quem não conhece. Para as crianças existe a toxicidade em relação à nicotina, só para você ter noção, aquilo é tóxico, se for para a pele, causa intoxicação, gotas daquilo para uma criança pequena, por exemplo, que às vezes deixa o podzinho em casa, a criança vai, mexe, quebra, entra em contato, toma algumas gotinhas, a intoxicação vai desde náusea, vômitos, até insuficiência respiratória a óbito. Então, e aí a pessoa, importante. Por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que o senhor deu, uma criança às vezes acaba tomando uma gotinha disso, corre para o hospital com essa intoxicação, chega lá, não sabe nem dizer para o médico o que tem ali, né? O que tem. Então isso pode ser bem perigoso. Bem perigoso e pode levar ao óbito da criança, né? Então é algo muito importante.
Para os pais que estão nos assistindo agora, o filho às vezes fala ali, ah, não, isso aqui não é nada não, isso aqui é só uma essência de baunilha, sei lá, morango, não sei quais são as essências que existem, né? Não, existem mais de 3 mil essências que o pessoal Pois é, fala. então os filhos ali falam para os pais, não, isso aqui não preocupa não, que não tem nada demais. Não adianta, faz mal sim, mesmo que tenha um cheiro bom, um gosto bom. Mesmo que tenha um cheiro agradável, um gosto palatável, né? Isso é muito ruim. Por quê? Porque dentro daquele líquido a gente tem o glicerol, como eu falei anteriormente, e o propileno glicol, eu vou enfatizar novamente, porque quando aquilo é aquecido pelo o atomizador, que é a resistência, né, do cigarro eletrônico, aquilo vai causar uma transformação em outras substâncias, e substâncias como, por exemplo, formaldeído, acetaldeído, acroleína, que são substâncias muito tóxicas para o organismo. Então, de qualquer forma, é muito ruim, digamos assim, né? Então, cessar o tabagismo, procurar ajuda com um pneumologista ou alguém que trata, faz tratamento anti-tabaco, é muito importante. E conscientizar, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Eu acho uma ideia bem bacana. Esse cigarro surgiu mesmo com a ideia de que poderia substituir o cigarro convencional? Isso é um mito. Isso a gente fala em redução de danos, né? No caso, para tentar trocar. Mas esse cigarro, na verdade, ele é bem antigo. Ele surgiu em 1963 nos Estados Unidos. Aí depois, em 2003, só que na época não tinha tecnologia suficiente, né? Então, em 2003, na China, ele começou a ser produzido em mais alta escala e começou as primeiras, segunda, terceira, quarta geração, né? Bem, é isso, sim. O cigarro começa a ser utilizado, ele pode apresentar problemas sérios, como, por exemplo, câncer no pulmão. Em quanto tempo? Geralmente, o processo inflamatório para desenvolvimento de uma neoplasia pulmonar, por exemplo, é a longo prazo. Então, depende de uma inflamação que aquele paciente vai ter. Aquelas substâncias do cigarro, elas vão causar alguma alteração no material genético da célula, que é o DNA, né? E esse DNA, ele não vai ser passível de correção. A minha célula não consegue fazer a correção desse DNA lesado pelo própria substância do cigarro. E aí vai começar a gerar uma célula alterada, e essa célula alterada, ela começa a se proliferar. Quanto mais essa célula se prolifera, vou ter erros e erros em cima de erros, e aí eu começo a ter a neoplasia pulmonar, que a gente já conhece, que é devastadora, né? Em casos iniciais, lógico, eu consigo fazer o tratamento curativo. Mas a maioria dos casos que são encontrados no cenário metastático, que é o cenário disseminado, que, digamos, não existe a cura. Exatamente. É tão complicado, né, doutora? A gente cuidar da nossa própria saúde é fundamental. E a gente colocar no nosso corpo algo que a gente sabe que vai fazer mal é muito irracional. Sim. A gente pode chamar pelo menos disso, né? Pelo menos de irracional. Doutor, isso agora que eu vou perguntar vale para todos os tipos de cigarros, né? Acho que para todos os vícios. Explica para a gente por que a gente fica dependente dessa substância. Bem, o nosso organismo, ele tem um sistema de recompensa, que é o sistema mesolímbico. E esse sistema mesolímbico, se eu falar algo técnico, você pergunta que eu consigo traduzir para você. Esse sistema mesolímbico, ele é dependente de alguns neurotransmissores, que é a dopamina. Então, a dopamina é aquele neurotransmissor do prazer, da sensação de bem-estar. Quando eu tenho a nicotina, quando o meu paciente ele fuma, ele traga, a nicotina entra no seu organismo, ele aumenta a exposição de dopamina nesse sistema. Então, quando ele, não sei se vocês perceberam, que ele fuma mais quando ele está ansioso, ele fuma mais quando ele está depressivo, justamente para ter aquela sensação de alívio. E o pod, pela alta concentração de nicotina que ele tem, ele dá essa maior sensação de alívio para o paciente. Ele acha que ele não está fumando tanto cigarro, né? Esse é um dos mecanismos principais. E outra coisa importante, aquelas substâncias que tem no pod, que é o glicerol, o propileno glicol, eles são potencializadores dessa via de recompensa. Então, se a nicotina já aumenta em X vezes esse sistema de recompensa, de prazer e bem-estar, quando eu acrescento mais algumas outras substâncias, e além disso a gente tem que lembrar de uma substância chamada pirazina, que ela tira aquela sensação de mal-estar do cigarro, né? Ele potencializa ainda mais esse efeito de recompensa, por isso que ele não para, por isso que é um vício contínuo, é um ciclo.
E aí a pessoa começa a fumar cada vez com intervalos menores? Com intervalos menores. Tem alguns testes que a gente até pergunta para o paciente, fala, e aí, qual que é o primeiro cigarro que você fuma, né? Qual a sensação que você tem? São alguns testes que a gente pergunta justamente para saber que intensidade está esse vício, né? Uhum. A pessoa muitas vezes usa o argumento que só usa ali no fim de semana, né? A pessoa que só usa no fim de semana, ela pode ser considerada viciada ou não? É considerada viciada, porque ela usa todo fim de semana. Uhum. E não é só o fim de semana, ela passa a começar como recreativo, digamos assim, né? Em festas e tudo, pela fumaça, pela cor e tudo. E depois ela passa a usar durante a semana também em algumas situações de estresse que ela pode ter. E como que identifica que a pessoa está dependente? A dependência é a persistência do uso. A gente tem alguns termos como, por exemplo, tolerância. O que significa isso? O paciente ele começa a fumar. Nesse início, eu tenho um monte de receptores, vamos lá, um monte de fechaduras. E eu vou colocar na chavinha, que é a nicotina, vou colocar na chavinha. Quando então o paciente entra num processo em que aquela recompensa na minha cabeça ela é persistente, mais receptores se abrem para encaixar mais chaves lá dentro. E assim eu tenho o desenvolvimento do processo de vício desse paciente. Tá explicado, doutor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por nos trazer tantos esclarecimentos e fazer esse alerta, né? Fernando Santos de Azevedo, oncologista. Obrigado pelo seu tempo aqui, por fazer esse alerta para quem está nos assistindo, os jovens e também para os pais ali, que já viram esse aparelhinho diferente em casa. É importante ficar atento, sim, evitar. Sim. Tá Obrigado. ótimo, doutor. Muito obrigado, viu?